Olá, pessoas. Eu sou Jéssica Morim, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Café com Psicologia. Hoje estou aqui acompanhada do meu querido assessor Murilo e também do nosso queridíssimo Alisson, que vai conversar hoje com a gente a respeito de concursos públicos para psicologia e também de inteligência artificial para psicólogos. Vou deixar aqui que o meu assessor se apresente e que ele apresente o nosso convidado. Muito bem, meu querido espectador. Nessa manhã, tarde ou noite, sabe-se lá quando você está assistindo esse episódio, meu papel aqui é ajudar a fazer uma bagunça organizada neste podcast. A minha presidente, ela é minha chefe, então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha zoeira aqui, mas, zoeiras à parte, estou aqui com o cara mais... Alisson, meu nome. O cara mais... Eu ia falar assim, o cara mais bonito da psicologia brasileira, mas há controvérsias. Mas falar daquele que é um dos maiores preparadores de psicólogos para concurso público no país, e agora ele tá metido com esses negócios de inteligência artificial. Me fala, o que você faria se seu filho estivesse usando o Twitter? Rapaz, botava pra fora de casa. Não tem condição não. Tem condição não. Alisson, prazer ter você aqui conosco. Se apresente com a nossa turma, por favor. Primeiro eu agradeço o convite de vocês. Eu tô batendo na porta de todos os conselhos de psicologia. Então se você tá assistindo e for de outro conselho, do Rio de Janeiro, da Bahia, Roraima, por favor, pergunta lá pro conselho. Vocês responderam já o meu e-mail, meu ofício. Estou entrando em contato com todos para levar a boa palavra do emprego, do trabalho na área da psicologia, seja no concurso público ou na inteligência artificial. Vamos lá me apresentar um pouco. É difícil começar porque são duas áreas aparentemente separadas. E de fato são. O fato é que eu sou um polímata, eu gosto de aprender tudo. Que a minha história pública, digamos assim, apesar de ter trabalhado na área privada, começa com um concurso público. Quando eu passei no meu concurso público lá em 2011, e eu percebi que não tinham preparatórios bons na área da psicologia para concurso. Já contei essa história diversas vezes, então vou resumir um pouco. Criei uma empresa e essa empresa, desde então, é a maior empresa do Brasil no campo dos concursos. Eu tenho um aluno no STJ, no STF. No STJ, 3 rodadas de concurso, inclusive, para o primeiro lugar. TJDFT, TJ Goiás. A gente pode conversar depois sobre uma lista de concursos aqui em Goiás. Tem alunos em praticamente todas as defensorias, tem psicólogo, quase todos os tribunais, e é uma honra danada. Eu posso falar de números aqui, mais de 30 mil alunos, mais de 600, 700 alunos aprovados, mas essas posições são posições de poder. Então, quando o CFP fala, o CRP fala, olha, a psicologia ela precisa assumir posições de poder. É no TCU, é no STF, é na ABIN, é no STJ, tendo esses embargos auriculares. E paralelo a isso, assim que eu cheguei em Brasília, lá em Brasília, eu comecei a estudar inteligência artificial. Sempre gostei, sempre foi uma área que me chamou bastante atenção, desde a minha infância, quando eu tive acesso à Elisa. Vocês já conversaram com a Elisa? Calma, Elisa. A Elisa de 1980, lá, a primeira IA. A primeira IA, 1952. Começou a fazer terapia com a equipe que criou ela, inclusive. Eu não sei se chegou a falar em terapia em essa história, mas olha só, uma coisa interessante. A primeira inteligência artificial não foi para programar, não foi para fazer cálculos matemáticos, para desvendar soluções do universo, foi a psicóloga. A primeira inteligência artificial foi na área da psicologia. E por que conseguiram encontrar isso? Justamente pelo modus operandi da visão rogeriana, onde você repetia só a última parte. Não tinha recursividade, não tinha questão de memória, orientação, parâmetros, nada disso, como tem hoje em dia. Ela foi produzida no MIT, foi assim mesmo? Exato. Porque a secretária, a história que contam da Elisa é que o pessoal fazia os estudos, experimentos, e quando o povo ia embora, a secretária do laboratório ia fazer terapia com a IA. Ela virou meio que a terapeuta da secretária. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente fazendo terapia. Eu dei um curso em 2024, tá no YouTube, falando sobre isso. Nós, da psicologia, nós temos um problema danado. Nós mesclamos uma baixíssima autoestima com uma, sei lá, um sentimento de grandeza onipotente. Então a gente fala, quem é que vai querer fazer psicoterapia com uma IA? Quem é que vai querer fazer isso? A gente fazendo. Cara, você tem os dados atuais da própria OpenAI. Você tem 16% da população mundial, nesse momento,
exibindo no chat algum tipo de traço de psicopatologia. E você tem um percentual absurdamente pequeno de pessoas que procuram terapia. Então, esses 15,5% eles vão fazer o quê? E aí é a hora do psicólogo ele entrar em outros campos e sair só da visão clínica, né? Porque nas outras a gente não entrou de verdade. Eu estava vendo ontem um vídeo, vocês podem me interromper, gente, eu sou professor, eu falo Vai, o momento é seu. até... Eu estava vendo ontem um consultor na área de inteligência artificial falando dos empregos que surgiram recentes. Então, da Insider, eles estão contratando isso, de tal lugar, assim, e eu faço parte de grupo. Eram 8.000 vagas, nenhuma para psicólogo. E a gente dentro da psicologia fala, poxa, a psicologia é super importante, ela precisa ser respeitada, adoecimento mental, isso, aquilo, outro. Ninguém se importa, porque a gente não está mostrando nosso serviço. A gente tem uma coisa meio autofágica de falar só pra gente. Os conselhos fazem isso, com todo respeito a vocês. Sim. Vocês me trouxeram aqui, vocês sabem que vocês vão ser conducados. E aí, o psicólogo ele fica dentro da racionalidade deles, dizendo, não, mas eu sou importante. E não sai para ir falar com uma empresa, com um chefe, ele não tem habilidade social para isso. Sim. Mas ele continua dizendo, eu sou muito importante, eu sou a profissão do futuro. Enquanto isso, você tem um enfermeiro trabalhando com TCC. Eu tinha que falar disso. Teremos novidades, hein? Teremos novidades? Eu não sei. Esse CR trabalha, meu amigo. Nosso assessor institucional e político está trabalhando junto ao nosso assessor jurídico frente a essas demandas. Vou trazer mais demandas então, já que vocês vão resolver essa, vocês vão resolver isso aí. Esse spoiler eu não vou dar aqui, vocês verão em breve. Acompanhe. Aí o fato é, o que um psicólogo organizacional vai fazer em uma empresa? Porque a gente tem encontrado uma mudança muito grande. O serviço público ele vai ser o último a ser atingido pelas inovações da inteligência artificial. A forma de pensar está mudando. Enquanto que o serviço privado ele já está substituindo. Uhum. Agora com a NR1, não é difícil imaginar que empresas responsáveis vão investir nisso. E aí os psicólogos responsáveis vão procurar uma boa formação para isso, um bom grupo, uma boa rede, vão oferecer direitinho de serviço, vão mensurar o resultado do serviço. Mensuração é coisa que o psicólogo tem dificuldade de fazer. E vão deixar a porta aberta no mercado. Porque o difícil é isso. O psicólogo ele começa a fazer uma coisa, daqui a pouco tem um senso da psicologia. A média do psicólogo em um trabalho é em torno de 2, 3 anos. Sim. Ele começa a fazer, daqui a pouco fecha a porta. Vou para a clínica. Não deu certo. Vou para a organização. Não deu certo. Vou para a clínica. Não deu certo a clínica, faço outra clínica. Não dá. Então a gente precisa botar os 2 pés dentro da área organizacional. E tem um tempo já que eu falo isso. Qual que é a definição de vocês de psicologia organizacional? O que é o psicólogo organizacional? Aí eu faço a pergunta e vocês respondem de volta. Gente, eu sou professor, desculpa. Vamos deixar. Eu sou clínica. Você é clínica, Eu sou não é seu clínica. lugar de fala. Não, mas é meu lugar de fala. Por isso que eu vou devolver para Murilo. O que é um psicólogo organizacional? Bom, vamos lá. O psicólogo organizacional, você pode dar várias definições possíveis, né? Começando a lá. Mas são várias definições, porque assim, o psicólogo trabalha no âmbito de organizações diversas. Quando a gente utiliza a psicologia das organizações e do trabalho, nós usualmente falamos do psicólogo que trabalha em empresas públicas ou privadas, e que ele vai trabalhar no nível de ambiente, cultura, diagnóstico também. Vai entrar a vinheta do YouTube. É o psicólogo que trabalha com as organizações de trabalho, né? Ele está nesse contexto. O administrador faz isso. Não, necessariamente. Com ferramentas, métodos e técnicas psicológicas. Para quem achou que esse podcast era pacífico, não necessariamente. Briga. Agora eu vou ficar quieto. Então, querendo que eu brigue, eu fico quieto. Ah, não. Aí, deixa eu te interromper aqui, mas deixa eu falar. Com essa expertise toda e com essa sagacidade, quantas vezes os conselhos te chamaram para conversar? Nenhuma. Nunca me chamaram. Por quê? Porque você já tá caçando briga, tá vendo? É, porque eu causo briga. Deve ser por isso. fazendo aqui agora, então? Eu gosto de provocar. O que você tá fazendo aqui agora, então? Por quê? Alô, doutor Pablo, tem exceção pra hoje? Só pra... Mas vamos lá, com a expertise que o Alisson tem, nós entendemos que era super relevante trazer os maiores preparadores de psicólogo a concurso público do país. Eu, particularmente, acho de uma contradição muito grande com a psicologia brasileira que vive falando assim,
o psicólogo tem que estar nas políticas públicas, o psicólogo tem que estar... Mas como o psicólogo vai estar na política pública se nem ele é empregado no setor público, muitas vezes? Ah, gente, tá fazendo militância lá embaixo. É tema quente, vai derrubar o vídeo. Provavelmente, mas pode Mas eu continuar. falo, desculpa, conversas de adulto difíceis. Boa parte da psicologia no serviço público tá sofrendo, comendo pão que o diabo amassou. E ela se envolve com movimentos de militância e não tem noção de orçamento público, de leis, de direito, de relações de poder. Cara, e a gente fica capturado. Só que a gente parte de uma formação que acredita que é possível mudar tudo isso. A história muda, diz que não. A história da humanidade diz que não. E a comparação com outros países também mostra outras realidades. Mas, para não acabar com a esperança de ninguém aqui, em exemplos pontuais a gente consegue encontrar aquele psicólogo que está numa situação, tá em uma situação de serviço público, eu acho que a expressão é muito ruim, mas está trabalhando no serviço público, que de fato consegue trazer uma mudança estrutural com o ambiente. Seja de uma atuação onde mede as coisas, e eu digo pela minha experiência como preparador para a travessia dessa fronteira, do seletista autônomo para serviço público. Ele quase nunca mede, ele não sabe o que ele está fazendo, ele chega numa defensoria pública e ele vai se enfurnar e vai querer fazer clínica com os servidores lá. E tem espaço, não que esteja errado, mas tem muito mais coisa para ser feito. Vai para o Ministério Público e aí procura clínica. Vai para o Tribunal de Justiça e aí vem com todo aquele discurso. Quando eu cheguei e comecei a dar aula para concurso, teve um concurso TJ-DFT. E aí eu lembro da história de uma psicóloga que está lá, não sei se está ainda, e aí o discurso da psicóloga que influenciava muitas pessoas. Esse é um problema da psicologia. Você vai recebendo informações não para crescer e buscar a verdade, mas para confirmar as suas hipóteses. E aí você, quando vê um negócio na vida real ali que está contradizendo, você abandona. Eu trabalhava com constelação familiar, dizia, não vou fazer avaliação psicológica, porque é algo que cristaliza a pessoa. Gente, psicólogo no judiciário tem que fazer avaliação psicológica. É a coisa mais digna em termos de justiça, de direitos humanos, para criança, para adolescente. Eu vou contar depois uma história, quando eu trabalhei com o sequestro internacional de crianças, aí vocês vão entender a relação com o IA. Se ele não faz isso, ele está fazendo o quê? E aí tinha todo o discurso bonitinho, participava de movimento, não sei o quê. Precisamos de profissionais no serviço público. E na área privada também. Psicólogo organizacional, voltando para o assunto. Não esqueci, não. Eu tava pronto pra amarrar você de volta, mas você conseguiu. Ótimo, maravilha. Eu vou dar uma definição que não é muito boa, mas vai servir para o corte. O psicólogo organizacional é o profissional que vai chegar para o empregado e para o líder e para o chefe para dizer assim, vamos trabalhar? Vamos viver que nem adulto? Você se propôs a ser o líder da sua equipe. Vamos fazer isso acontecer? Eu sei de clima, cultura, testes, não sei o que, não sei o que. Você está querendo sair? Porque tem seguro-desemprego esperando lá fora, tudo bem. Mas é uma coisa clara, fala para a empresa, deixa a coisa acontecer. Você está adoecendo? Peraí, vamos conversar. Qual que é o caminho para a gente endereçar isso? O que está causando o adoecimento? E fala para o líder também. Eu não vejo um romantismo meu, eu não vejo qualquer outro perfil que tenha a obrigação de fazer isso. Quando eu falo obrigação, O psicólogo organizacional, ele é parte do capitalismo. é capaz do capitalismo. Já ouviu essa? E vai lá revoluciona. Eu tô respirando. Gente, a gente Vocês dois não promovam o cancelamento desse podcast. Eu tô aqui pela treta, mas nunca ouviu essa, não? Demais. E Não é? Ele não tá ali pra fazer a empresa ganhar mais dinheiro e que se dane o trabalhador? que se daria o empregador. Vamos lá. Goiás tem quantas empresas? Nós temos atualmente 1.200.000 CNPJs. Desses 1.200.000, em percentual gigante, eu acho que em torno de 95%, são pequenas empresas ou microempresas. Dessas, 80% são 70% mais ou menos, se não me falha a memória, são empresas individuais. No máximo com um seletista. E aí, se tem um seletista, já tem NR1. Sim. Consultar os nossos universitários é um? Já tem um? Já tá valendo? Tendo um seletista? Tem que ter o PGE, né? As empresas que têm o PGE. Pronto. Repete, tem que repetir. O pessoal não ouviu os nossos bastidores.
O que ele falou? É o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Não é minha área de fala, eu tenho uma autoridade aqui do lado. Ainda bem, é bom ter uma plateia rica assim. Mas, brincadeiras à parte, as empresas do Brasil elas não têm maturidade para receber um discurso desse, tipo, o empregador tá contra mim. O empregador só quer lucrar. Cara, ele tá querendo pagar as contas e te sustentar no final das contas. Eu tô falando de modo geral. Tem empregador que não vale o que o gato enterra? Tem. Tem funcionário que não vale o que o gato enterra? Tem. É contra esses que a gente tem que lutar. Não é ter essa rotina de dizer, eu sou contra o neoliberalismo e não sei o que. Cara, não existe neoliberalismo, nunca foi aplicado no mundo. A gente tem que estudar bastante história. Nem no Chile. Socialismo também nunca foi aplicado. São jogos de poder. Vocês querem... Não tem nada a ver com a história, mas vocês me chamaram porque vocês quiseram. Saibam que que a gente não tem obrigação nenhuma de publicar isso aqui. Tá certo. Tem mais cancelamento. Existe são 3 livros muito bons. Escravidão. O melhor livro deveria ser lido na faculdade. Não é um livro chapa branca. Ele pega no pé de todo mundo, fala do que é anacronismo. Muito bom. Denso. Tá com preguiça? Faz que nem eu. O podcast não, o audiobook. O audiobook. Demora umas 30 horas lá pra terminar acelerando, mas dá certo. E aí a gente vê que essa coisa de exploração não tem a ver com direito, com esquerda, tem a ver com humanidade. Aí eu sempre faço essa pergunta nas aulas. Cara, tem alguém na sua família que explora outra pessoa? Tem a ver com capitalismo, com direita, com esquerda? Não. É da própria natureza humana. A psicologia ela vai se insurgir nesse sentido de dizer, olha, essas aqui são as relações de poder. Esse aqui está querendo te levar para esse lado ou para o outro. Então, quando eu recebo um cliente na minha empresa, no Psicologia Nova, que diz, esse conhecimento que você está produzindo para concurso não deveria ser pago, deveria ser de graça, até hoje ainda recebo essa, eu digo, cara, não tem problema, eu sei que você pensa dessa forma, mas vai embora. Não é bem-vindo aqui. Não tem problema. Você não entende que a hora tem que ser paga, a Haddad vai continuar consumindo nossos impostos. A gente trabalha 149 dias por ano para pagar os nossos impostos. Não é a Haddad mais. Não é a Haddad mais? Mudou? Mudou. Como? Droga. Não sei quem é. Eu também não sei quem é o novo, mas o Haddad saiu. Você saber depois. 149. Vai aparecer aqui embaixo do novo ministro. O editor que se vire. Ele vai ter que assistir depois. Mas o fato é, a gente tem um país com uma absurda carga tributária, são 149 dias. A gente não vê retorno disso. A gente tem o IDH que saiu ontem. O IDHM do Brasil tá gigante, o IDH dos municípios. Aumentou por conta da educação. E tem a questão, tem os debates que dá pra gente fazer depois. Continua muito abaixo da Argentina. Da Argentina. O país do futuro e não sei o quê. Enquanto a gente tiver uma subserviência da população, a gente vai ter uma subserviência dentro das empresas, do psicólogo, tudo. Por que eu toquei nesse ponto? Vamos lá. Essa provocação é justamente porque quando a gente escuta esses discursos e quando muitas vezes eles são institucionalizados nos lugares de formação e nos lugares de tomada de decisão da psicologia brasileira, ignora-se o psicólogo organizacional, o psicólogo do trabalho e faz-se uma política pública, vamos assim dizer, muitas vezes para um profissional de psicologia que alcança essa parcela da população brasileira. Porque a maioria dos psicólogos hoje no Brasil está lá no centro da psicologia, ou está na clínica, ou está na psicologia organizacional do trabalho. Sim. Não que eles sejam mais ou menos importantes, nós estamos falando de uma leitura de trabalho, e onde trabalha esse psicólogo brasileiro. Então, a visão que nós temos da forma como a profissão é conduzida, ela vai, obviamente, influenciar as tomadas de decisões. E olha, eu convivo com muitos empresários. Muitos que fecham negócios, que abrem e tal, nenhum tem psicólogo organizacional. Nenhum vê o valor agregado de um psicólogo organizacional dentro de uma empresa. E isso é bem complicado, porque eu desafio algum psicólogo organizacional que esteja nos assistindo aqui a mensurar qual que é o retorno que eles vão dar para uma empresa com 40, 50 funcionários. Como é que é feito esse cálculo? Sabe, precisa estudar. O cara termina a faculdade, acha que já sabe de tudo, precisa fazer algum curso de alguém que está vencendo. Isso é o mais importante. Não sei se vocês lembram, antes da pandemia, vocês estavam vivos antes da pandemia? Faz muito tempo já. Aí começou a surgir um monte de consultor de tráfego, disso, daquilo, outro e tal. Poucos sobreviveram ao mercado. Eu gosto de fazer curso com quem sobrevive ao mercado. Tá mais de um ano pelo menos,
tá ganhando dinheiro, tá conseguindo mostrar resultados, sabe? Não é aquela pessoa que pegou uma vibe e começou a ensinar. Na minha área, nos concursos de psicologia, tem muita gente que começa, e eu dou maior valor, maior apoio. Quanto mais gente, estando melhor, claro. Mas eu tenho uma lista de mais de 150 psicólogos que começaram e aí caíram. Isso não é só da psicologia do Brasil. O profissional brasileiro, ele começa e não termina. Ele vai e aí não dá pé, porque o tempo de maturação das empresas, das iniciativas profissionais no Brasil é absurdamente alto. O tempo de retorno de uma clínica... Tu trabalha com clínica? Trabalho com clínica. Quantos anos demorou para você se sustentar na clínica? Foi uns 3, 4 anos pra... Caramba, foi rápido. Você... Qual é a média? Só um conto meio fora da cor. Foi no primeiro ano já. Nossa! Com a ajuda de papai e mamãe? Não. Sem a ajuda de papai e mamãe. Jéssica, inclusive, começou naquele com isso. Foi? Foi. Projeto de incubadora de clínicas. Escreve aqui embaixo quantos anos você demorou para pagar as suas contas na clínica. Tirar o nome do Serasa e tal. A gente encontra um cenário muito importante que é isso. O contexto brasileiro que é propício para o trabalho privado e que, de certa maneira, incentiva o serviço público. Porque tem aquele romantismo. Tem estabilidade, férias, 13º, tem plano de saúde, tem uma remuneração, tem começo, meio e fim. Você entra às 8 da manhã, sai às 6 da noite. Tem final de semana. Quem que não quer? É uma coisa boa. Mas o fato é que nem todo mundo vai se realizar só por isso. Então tem muita gente que entra na área pública e vai para a área privada. E continua na área privada. Raros são os concursos que impedem que você tenha clínica. E tem tido um fenômeno que eu não vi sendo discutido na psicologia brasileira agora, que eu trago para vocês, que já é o tema da palestra de hoje à noite. A palestra que eu vou dar, que eu já dei. A palestra que eu já dei. Você foi e voltou no tempo. Ele foi voltando no tempo. Fui voltando no tempo, pois é. Vocês conhecem o dicionário Oxford? Todo ano lança uma palavra e tal. Então, eu já escolhi a minha expressão favorita desse ano. É o olhar da geração Z. Você já ouviu falar do olhar da geração Z? Que essa é novidade. Essa é a novidade. Verdade. Eu tô torcendo para que eu ganhe aqui a aposta. Apostei com minha esposa. Vamos ver se vai dar certo. Então todo ano eles falam de um ano foi Rex, outro ano foi, enfim, esqueci a expressão cérebro de raiz podre. Brain Rose. Eu não fiz IASE, gente, ele fez. Gastei meu inglês todo aqui. Foi todo embora. E aí existe essa expressão do olho da geração Z. E a gente não encontra isso só na geração Z. Parece que tudo virou culpa da geração Z, tudo virou culpa dos milênios. A gente gosta de colocar isso, mas tem gente velho que nem eu, com 35 anos de idade, brincadeira. 43 já. Que você fala no ambiente de trabalho e tá com aquele olhar de peixe morto perdido. Minha mãe chamava esse olhar de, mas eu não posso falar aqui, o que é? E isso está acontecendo cada vez mais. O que a psicologia fora do Brasil está percebendo? Isso está acontecendo no Brasil. Está havendo um desengajamento emocional no campo de trabalho. Então, o brasileiro, nós não estamos longe desse cenário, o brasileiro ele tem um desengajamento, ele está letárgico, ele não tem ambição mais de trabalho, ele não consegue mais processar os problemas do trabalho. Então o psicólogo chega, olha, eu posso tornar a vida da sua empresa melhor. O clima organizacional vai ser melhor, menos rotatividade. E o cara vai dizer, mas eu sempre fiz isso, sempre funcionou dessa forma e no final do mês eu tenho lucro. E o cara, ele não tem o artefato mental para tomar uma decisão considerando o bem-estar. Isso está faltando nos trabalhadores também. Na área da psicologia isso acontece bastante. Por exemplo, a gente tem um concurso agora, Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Chamaram 130 psicólogos no último concurso. R$10 mil iniciais. Beleza, vai ser um baita de um concurso, vai ter muito psicólogo estudando. Tem menos psicólogo hoje, nesse momento, estudando, do que a quantidade de vagas que chamaram no concurso passado. E talvez chamem até mais nesse. Talvez chamem os 335. Acho que são 350 vagas. Eu não sei se é a impressão que vocês têm, mas na minha época a gente reclamava. Psicologia desunida, hoje em dia a gente fala psicólogo é desengajado. Você mostra pra ele, olha, você vai ganhar dinheiro fazendo isso. Tá o quê?
Então, peraí. Ah, plano de saúde paga mal pra caramba, gente. Meu Deus. E ele fica naquele redemoinho. A tendência é piorar. A tendência é que esse cenário piore dentro do campo de trabalho. Aí entra o psicólogo organizacional. De chegar para conversar e dizer, vamos trabalhar? Isso é importante. A empresa cresce, você cresce também. Quais são as regras da empresa? A questão de motivação da equidade dentro da empresa. Tornar isso explícito. Pesquisas de clima corretas. A pressão da IA nas pessoas, que ninguém tá falando. Vocês não falaram da IA, hein? Mas calma, já dá lá, tá. Mas vamos lá, vamos pôr fogo um parquinho mais aqui, hein? Vamos, gente. É o seguinte. O Brasil tem a maior quantidade de psicólogos do mundo. A maior comunidade. Quase 600 mil, se não estou enganado hoje. 560, 80 mil psicólogos. E a média é boa? Essa é a questão. Por exemplo, nos Estados Unidos, vamos pegar ali a galera da gringa ali, um pouquinho mais para cima ali, né? Para você ir para a clínica, você minimamente tem que ter um doutorado. Você tem que ser PhD, tem Clinical Psychology. Ou seja, o psicólogo clínico nos Estados Unidos, ele é a minoria. No Brasil, a pessoa forma na graduação e ela já vai direto, sei lá, para um plano de saúde ou quer que seja, vai atender online na plataforma. Você quer que o psicólogo, que é pobre, da classe C e D, faça um doutorado? Mas eis o ponto. Nós estamos falando de modelos. Isso faz com que, por exemplo, o mercado na gringa, ele tenha uma parcela muito menor de profissionais. Então, a gente está falando aqui de mais de quase 600 mil psicólogos, né? Mais de 500 mil de psicólogos. O que, em tese, quantitativamente, você, entre aspas, facilita o acesso da população. Mas será que isso se reflete em qualidade de formação? A qualidade de formação, não, nem de atendimento. Nem de atendimento, não tenho dúvida. Cara, eu tenho opiniões bem populares. Gostaria de dizer, não, no psicólogo é profissão do futuro, não é. Para com isso. Tô tentando filtrar, gente. Eu juro que tô tentando filtrar. Mas eu tenho opiniões bem populares. A média do psicólogo ganha mal no Brasil porque é ruim. A média do psicólogo é ruim. O psicólogo clínico é ruim. Eu tô na minha 7ª terapia agora. Eu tive 3 psicólogos que foram muito bons. Os outros eram ruins. O psicólogo de plano de saúde, ele não tem como ser bom. Ah, mas é porque é um sistema e não sei... Pois é, mas você tem que ter um planejamento para sair, para ver com dignidade. Não tem como você pagar. Tem que ter formação, tem que ter curso. Não necessariamente doutorado. No Brasil. Talvez prova. Se tem uma prova aí da OAB e vai ter da medicina para tirar os... Não é para selecionar os melhores, é para tirar os incompetentes, os estúpidos que não conseguem ler um texto, sabe? Tô generalizando, gente, viu? Paz, coraçãozinho aí para vocês. Mas infelizmente a formação ela tem dito de mal a pior nesse momento. Sim, mas vocês acham que a faculdade vai ser responsável por isso? Os caras têm que se virar para procurar fora. Não adianta. É a realidade do brasileiro. Uma faculdade pública que, por exemplo, a galera faz abaixo-assinado para tirar professor porque não concorda com ele. Ou que você tá tendo aula e daqui a pouco vem alguém gritando por conta de greve, recua, fascista, quero ter a aula. Não vou falar palavrão aqui. Eu quero assistir aula porque eu venho de uma classe E. Eu vim de uma classe E. Eu queria assistir aula. Passei por 5 greves. Tu acha que eu tinha como lutar contra um sistema assim? Eu queria meu diploma, eu sabia que eu tinha que me virar depois. Então, não que eu esteja falando que o modelo estadunidense ele seja o melhor, né? Ele tem suas limitações também e acredito que em muitas, o modelo brasileiro ele é até melhor. Mas o ponto você tem um mercado, e aí a gente está falando nos Estados Unidos que o psicólogo ele sai de uma graduação lá de psicologia e ele tem algumas licenças, por exemplo, ele pode fazer o MFT, que é a terapia de casais e família, por exemplo, e ele precisa pelo menos um mestrado, ou ele pode ser um counselor. E aí, geralmente, o psicólogo ele vai trabalhar numa escola. Sim. Ele vai trabalhar num serviço público, porque lá a gente tem um mercado mais aberto para o psicólogo no serviço público. Então a gente vê, nesses países geralmente mais anglófonos, coisa bonita, né, Gastão? Você tá usando todo o repertório da língua. Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, uma certa abertura para o psicólogo no serviço público, ainda que não no volume, obviamente, de um país continental como o nosso, né? Mas, e aí? Nós temos 600 mil psicólogos no Brasil, muitos insatisfeitos, muitos reclamando do plano, agora da IA, que vai tomar o meu emprego da psicologia. Vai sim. E aí, o que tem que faz? Alguém tem que falar a verdade. O rei tá nu.
Vamos lá, Murilo. Psicólogo tem educação financeira no Brasil? Não. Tem noção de gestão de negócio? Também não. É mais barato contratar um psicólogo ou criar um agente de IA? O IA. São quantos mil desempregados, então, que a gente vai ter no Brasil? Muitos. Não tô botando medo, não, mas o fato o psicólogo, ele sai da faculdade e você pergunta pra ele, você vai trabalhar com o quê? Qual é o seu público de atendimento na área clínica? Aquele que respira. Pagou, tô lá. Dinheiro na mão, psicologia. Tá lá. Não funciona assim, irmão. Ninguém que tem uma carreira sólida chega onde chegou sem um planejamento. O psicólogo, ele não planeja, não tem noção de dinheiro e não sabe os impostos que paga, não sabe preencher não sabe escrever um documento psicológico, não sabe escrever uma nota fiscal. Porque ele tá dentro da cabeça dele brigando. Eu sou da psicanálise, eu sou melhor, eu tenho que defender isso. Meu amigo, você não aprendeu a ser profissional. A média do psicólogo brasileiro. Psicólogo brasileiro, em média, ele é mal remunerado, não é pela quantidade de psicólogo, não. Eu acho que tem espaço. E tem muito mais espaço aí pros que estão vindo. O que falta é a profissionalização. E aí eu volto a defender isso, que é impopular. A profissionalização não se dá pela faculdade. Eu estava no nosso grupo de IA. Aliás, depois entra no nosso Instagram, pede o link lá do nosso grupo de IA, o primeiro grupo do WhatsApp, para discutir negócios, inteligência artificial e comportamento humano. O nome do grupo é Parlatório, bem bacana. E tava conversando com um colega nosso, ele falou, olha, meus professores, eles disseram que estão com muito medo da IA, porque a IA, isso... Sabe aquela militância toda? E aí quando eu falo militância de esquerda e de direita, pra mim é tudo igual, tudo atrapalha. Tudo atrapalha. Quando você não para pensar nos argumentos sólidos, isso mais isso, na dialética da ciência, você se torna escravo dessas ideologias e o poder é você, né? Você que é Eu sou o Estado. Enfim, e aí ele falando, ele trouxe todos os argumentos, disseram isso e isso. Aí eu perguntei, com todo respeito a ele, eu tenho inclusive a conversa com um print lá, pedi autorização, claro. Seus professores, eles são só mestres, doutores, ou eles já desenvolveram alguma vez uma IA para resolver o problema de alguém? E ele disse, são só mestres e doutores. E o legal o cara falou, eu tô no alto meus 65 anos de idade. Isso é muito bacana, Murilo. Você vê pessoas de mais idade trabalhando com psicologia. E é uma cabeça muito mais sóbria. A primeira vez que eu ouvi falar de NR1 foi de uma psicóloga num curso de TI que eu tava fazendo com IA. E aí ela falou, comecei a trabalhar com isso e tal, comecei a vender, ela com 60 e poucos anos. Então quando eu vejo alguém com a cabeça branca, um senhorzinho, uma senhorinha, de 60 anos diante, eu penso, cara, essa pessoa não tem mais as frescuras que a gente tinha lá com 20, 30, 40 anos, que eu ainda tenho, algumas. E é um pessoal muito mais prático, muito mais objetivo. Peraí, é para trazer um valor agregado ao mesmo tempo em que eu dou um valor agregado. Tem uma série de teorias que vão falar sobre isso. O papel do psicólogo é receber um benefício por ter dado um benefício ao bem. Se ele só dá esse benefício e não recebe, ele tá morrendo de fome. Quando eu comecei na área clínica, eu demorei muito tempo para me sustentar, porque eu tinha essa visão social, vou fazer atendimento social, vou fazer isso. Não deu certo. Na minha história não deu certo. Quando eu comecei a mudar um pouco a cabeça, demorou uns 4, 5 anos, demorou um pouco mais que você, a coisa começou a funcionar. Então eu tive que sair daquela doutrinação ideológica da faculdade e dos meus amigos para olhar para as evidências da vida real. Isso acontece com as inteligências artificiais. Eu comecei a estudar isso em 2011 com um livro de redes neurais dessa grossura. Comecei a estudar de verdade. Então sempre caminhei em conjunto, psicologia nova, e meu hobby, livro de cabeceira, era isso. Quando surge o GPT, o chat GPT 3.5, aí não, peraí. Acho que isso aqui pode ser algo profissionalizante. E aí tem dado cursos em vários locais sobre vibe coding acerca disso. O que é vibe coding? Boa pergunta. Eu solto aqui a língua e começo a falar e parece que tá todo mundo entendendo. Gente, desculpa. Eu sou muito acelerado por natureza. Não sou. Eu sou desse jeito. Se vocês me encontrarem na rua, vocês vão ver que eu sou desse jeito, igual. Tem que chamar a atenção. Alisson, volta um pouquinho. Vibe coding é a forma de trabalhar. É uma estratégia de trabalho onde você, com linguagem natural, opera uma inteligência artificial. Seja para criação de vídeo, áudio, de página, de correção de teste psicológico, elaboração de laudo, supervisão, criação de agentes suportivos de IA para você colocar na sua clínica.
você conversa. Então, hoje em dia eu faço faculdade de engenharia de software, mas eu já falei para o grupo do WhatsApp. Aliás, quem está aí no nosso grupo do WhatsApp, um grande abraço para vocês. Espero que vocês estejam assistindo aqui, deixem o nome embaixo. As maiores evoluções que eu tive na minha empresa e no conhecimento que eu tenho foram com Vibe Coding. Então, conversando acompanhando, vi ChatGPT, o Grok, Gemini, Cloud Code, absolutamente tudo. Então, hoje em dia eu consigo substituir uma série de funcionários que eu tenho com inteligência artificial. Aí Murilo vai perguntar. Murilo tem um pezinho ali na trepa. Ele vai perguntar, como assim? A IA vai substituir? Vai. Eu lembro a pergunta de uma amiga queridíssima minha do Brasília. Quando comecei a falar da inteligência artificial. Ela disse, Alisson, nós vamos trabalhar menos com a inteligência artificial e lucrar mais? Resposta, não. Eu dei essa resposta em 2024. Não. Mas quem não trabalhar com isso vai ganhar menos e vai trabalhar menos. Olha que legal. As inteligências artificiais, de um modo geral, tem um aspecto ético disso, obviamente. Elas vão facilitar o processo. Então, por exemplo, alguém que hoje em dia não tem plano de negócio na área de psicologia tem que necessariamente parar um final de semana e se consultar com o Cloud Code, com o Gemini, com, sei lá, uma boa inteligência artificial que vai dar um PDF em roteiro. Nesse dia você faz isso. Conta tudo, conversa, manda um áudio. Olha, eu quero trabalhar com idosos. Eu quero trabalhar com... Diga uma coisa que vocês gostariam de trabalhar. Se não fosse com o que vocês estão trabalhando hoje em dia. Uma coisa difícil. Vibe Coding. Coisas legais, né? Lista não, né? Só coisas listas. Só coisas listas, Murilo, droga. Não, eu quero trabalhar com Vibe Coding. Fazendo o quê? Desenvolvendo ferramentas para facilitar a minha prática do consultório, gerenciamento. Gerenciar o quê? A rotina, secretária, Como é que é a rotina para a sua secretária? agendamento, atendimento dos novos clientes. Ok. O que eu fiz com você aqui é um início de uma gestão do processo que o psicólogo não sabe fazer. Então, ele só vê a ferramenta, se encanta, não vou aplicar. E assim, inteligência artificial, você tem que usar todo dia. Para qualquer coisa, você vai tentar colocar de um jeito ou do outro, daqui a pouco você já está fazendo, você está respondendo seus e-mails, respondendo seus clientes. Seu paciente idoso que tem um dedo gordinho, né, já estou chegando lá, ele não quer digitar mais, ele vai mandar um áudio para desmarcar a consulta. Aí seu WhatsApp vai mandar para a sua IA, que vai transcrever aquilo dali e vai responder e atualizar na sua agenda. Ou você vai atender um paciente que fez uma avaliação psicológica, a IA, você subiu os dados para essa IA, vai te dar um briefing daquilo. Não é mais trabalho, é um trabalho com mais profissionalismo. Duas provocações. A primeira delas, eu formei para fazer psicologia. Aí você vem aqui e me fala para fazer psicologia. Você vem aqui e me fala que eu tenho que aprender a administrar, eu tenho que aprender contabilidade, eu tenho que aprender marketing. Eu sou da época da psicologia. Programação. Hein, não, peraí. Porque eu sou da época que o fracasso profissional do psicólogo era culpa do marketing. O psicólogo não sabia fazer marketing. E agora? Agora é o quê? Agora a culpa é porque eu não sei programar? Então, assim, além de eu ter feito psicologia, eu tenho que saber contabilidade, eu tenho que saber marketing, agora eu tenho que saber engenharia de programação mesmo. O que é isso, Alisson? Cara, vocês me chamaram aqui de bom grado, com o coração aberto. Apesar das críticas, a galera critica aí qualquer coisa diferente que não sai do próprio umbigo. E eu vou te dar uma resposta que acho que eu vou fechar minhas portas aqui. Você tá sentindo culpa? De quê? De não prosperar na clínica ou na organizacional porque tem que aprender isso. Eu não. Você não, mas assume o personagem, amor. personagem. Aí sim. De novo, você tá sentindo culpa? Demais a O conta. problema é teu. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Nesse momento, uma pessoa de 19 anos de idade. Você está desconsiderando a minha subjetividade e o meu sentimento, cara. Tem um meme. Você assistiu Hermes e Renato? Cara, essa tecnologia na minha época era bem... Assistiu Hermes e Renato? Dá pra colocar, fala pro editor colocar uma vinheta do Hermes e Renato, do Joselito falando bem grande. Posso falar palavrão aqui? A gente Foda-se, foda-se. Foi o pi aí. Meu amigo, ninguém tá nem aí pros seus problemas. E isso é a humanidade. A gente aprendeu por muito lavagem cerebral, achar, não, a gente precisa ter o respeito. Se a gente dá para o universo tem que trazer. Mentira!
Não é assim. Mas você entende que quando a gente fala isso com o psicólogo, principalmente com essa linguagem bem objetiva, Eu fui muito objetivo. a gente... Por isso que eu não sou popular. Mas esse que é o ponto. A psicologia brasileira, ela é muito acostumada àquela... Macanhagem. Eu costumo Sim. chamar de subjetividade de ursinho carinhosa. Você tem que ser manso, carinhoso. Eu chamo de smurfização cultural. Viraram Smurfs. Você pega 30 psicólogos, você sabe a forminha ali, como é que pensa e tal. Ninguém prospera na vida sendo um Smurf. Ninguém prospera na vida. Claro, eu tava brincando quando eu falei pra botar aí o... Bota de novo o negócio do Joselito aí. E aí vai... Tá jurando que vai dar, vamos pensar. Aí vai pro corte depois. Não, mas brincadeiras à parte é assim. Você sabe qual que é o seu problema? Você viu alguém superando esse problema? O que essa pessoa fez? É a primeira coisa, é a coisa básica. Se tu pega os grandes empresários do Brasil, os que trabalham com ética, correto? Eu não quero um empresário vagabundo e bandido. Para mim isso tem que passar longe da vida do cidadão. E aí você vai encontrar aquelas pessoas que, poxa, eu imitei tal coisa que está acontecendo fora do Brasil. Eu fiz isso, aprendi com tal funcionário, está lá no chão de fábrica que foi promovido. Você tem que estar disposto a ouvir mais do que a reclamar. O psicólogo brasileiro é o brasileiro, de modo geral. Ele reclama demais. Eu fiz o que o Murilo falou e não deu certo. Tá, pensa. Vamos pensar o que aconteceu? Porque Murilo, ele começa, sei lá, vou aloprar aqui. Tô ensinando Reich, faz um curso para ensinar Reich para as pessoas. Ele ganha dinheiro como terapeuta reichiano ou fazendo curso? Isso é fundamental. Os alunos que passaram por ele ganham dinheiro, se sustentam na clínica, tem um trabalho correto, bacana? Ou não? Qual que é o percentual de sucesso? A gente não mede isso. Então, eu acho que o David Bowie fala uma coisa muito interessante. A gente, quando envelhece, se torna aquela pessoa que deveria ter sido desde o início. E hoje, com 20 e poucos anos dentro da psicologia, eu vejo que a visão que eu tinha antes era uma visão quando eu já trazia todas as respostas prontas. E para IA, para trabalhar com o universo da IA, se você faz isso, você fecha uma porta. Você vai ter um mestrado, doutorado, você tem toda a experiência no mundo, e aí você não olha para aquele seu cliente, como eu tinha falado, um idoso, que precisa se comunicar com áudio. E você odeia áudio porque você faz psicologia porque odeia pessoas. Né? Brincando. Eu tenho alguns alunos assim. E aí, você perde a oportunidade de ajudar uma alma ali que está precisando de algum auxílio. Mas vai dar mais trabalho? Vai, que você vai estudar. Porque a humanidade cresceu, a humanidade mudou. E, por exemplo, tem uma coisa que acontece bastante fora do Brasil, é o agente suportivo. Então, Jéssica, por exemplo, tá lá, tem um site tem seu site? Sim, Tem lá o site dela. O paciente, ele é atendido quantas vezes por semana? uma vez na semana. Uma vez na semana, de praxe. Uma vez por semana. Só que você trabalha com um registro diário de pensamentos automáticos? Sim. Trabalha. Lê. Tem aquela frustração de que ninguém preenche. Sim. Ninguém Tem preenche. cada paciente, mas... Sete terapia, gente. Eu nunca preenchi aquilo. E quando eu era terapeuta, eu pedia todo mundo pra preencher. Dizia, não, isso não importa. Eu nunca preenchi. Como paciente. É muito chato. Mas tu imagina. Tá lá, fulano de tal, que você tá atendendo, e ele tá passando por uma crise. Ele manda um áudio pra você, e online isso é preenchido no áudio. Ele pega a consolidação dos problemas que ele teve durante a semana, e isso vai sendo colocado dentro da base de dados dele, e vai conversando com uma IA, um agente suportivo, que vai trazer um relatório para você e dar as orientações iniciais, um aconselhamento inicial. Já está acontecendo fora do Brasil, gente. Sim. A TCC, inclusive, utiliza isso há algum tempo já fora do Brasil. Aí eu posso me consultar com a Jéssica, que cobra lá seus R$100 por sessão, não sei nem quanto é que é o valor. Ou o Murilo, que não tem essa tecnologia. Eu vou escolher quem? Quem tem o valor agregado? A Jéssica, que está comigo 24 horas por dia. É simples assim. Então, tem dois caminhos. Você pode contratar uma empresa ou aprender a programar conversando com a máquina. Psicólogo conversa, não conversa? Sim. Fala pra caramba, não fala? Vamos lá. Quando eu fiz a provocação, e para seguir para um segundo ponto... Fugir da pergunta? Não. Mas até me veio uma questão aqui que palavras doces muitas vezes confortam, né? Mas muitas vezes não ensinam, né? E quando eu faço a provocação também brincando, né, da subjetividade ursinho carinhosa, esses discursos, às vezes mais diretivos, às vezes mais provocativos, eles não são muitas vezes de recebimento. E você é visto, às vezes, como uma pessoa arrogante, truculenta ou qualquer outra coisa do tipo, né?
justamente por conta dessa noção de maternagem, de cuidado, e nem tanto da maternagem em si, mas dessa visão romantizada do que é ser o psicólogo no Brasil. Exato. Então você faz, muitas vezes, uma psicologia que, cara, tá muito desconectada com o que é esse mundo de transformações que a gente vive. E aí, a segunda questão, que é, tentando já costurar com a questão da IA junto contigo, beleza, eu não preciso mais saber isso tudo, muitas vezes eu sei programar. Se eu sei vai coding. eu posso justamente utilizar a máquina para ser um apoio, um complemento. E aí é o que eu brinco. Não adianta nada ter a inteligência artificial se a inteligência natural não ajudar. Então, se você tem uma boa noção de processos e sabe qual que é o seu trabalho, do jeito que a gente conversou aqui agora, você consegue ir muito longe. E às vezes seu colega de turma lá precisa da solução. Em hiato você vai desenvolver. Sim. Sei lá, transcrição de uma consulta. Eu quero ter um encontro online e no final eu quero a transcrição daquilo dali. Por N motivos. E eu ressalto que o psicólogo tem que voltar a pensar, gente. Tem que voltar a pensar. Não é que na minha época era melhor, mas a gente tinha debates. A gente falava do erro do psicólogo, de aplicações. A criatividade aflorava. Hoje em dia tá aquela coisinha bem... Não, cara, eu faço parte da psicologia baseada em evidência. Não sei nem qual que é a praia de vocês. Aí entra num branding assim e o cara se perde. Legal. Bem rapidamente, como que eu comecei a trabalhar com Vibe Coding? Foi de uma provocação. Eu sou servidor público também, a maior parte do tempo, servidor público, e em uma dessas minhas andanças no serviço público, eu acho que eu já contei essa história pra Jéssica, e espero que me chamem mais vezes, agora vem a história bonitinha. Eu trabalhei no sequestro internacional de crianças, então o pai leva a criança para outro país, ou a mãe para outro país, a gente tem prazer de volta. Ou vice-versa, né? Traz pro Brasil. E daí, o processo judiciário, ele é meio complicadinho. No meio do caminho, tinha que fazer uma avaliação com a mãe e com a criança, ou com o pai e com a criança, para saber se havia maus tratos ou não. Eu recebi, ao longo de 2 anos, 66 laudos psicológicos. E nunca na história do Brasil, parafraseando, lá que você gosta, nunca na história do Brasil, nós tivemos um psicólogo avaliando a qualidade dos laudos. E, gente, psicólogo que não sabe escrever um laudo, vou ficar quieto. A gente tem uma resolução. Psicólogo lê e não sabe aplicar. Tem gente fazendo curso que não sabe escrever. Tem gente dando curso. Um desses laudos era de uma professora de São Paulo, famosa. Não sei se ainda tá na área. Eu reprovei. E aí o que eu fazia? Eu escrevia um documento lá dizendo pro juiz, olha, recomenda-se uma nova avaliação com outro profissional e aqui estão os critérios. Foram 66, 33 reprovados. Pegando essa ideia, eu reprovei. Aquelas pessoas provavelmente não trabalharam mais nos tribunais. Porque foram coisas absurdas que eu... Psicólogo, ninguém fiscaliza a qualidade do trabalho. Droga, tô falando com o CRB aqui. Desculpa. Esse é exatamente nosso trabalho. Esse é o trabalho. O que eu fiz? Antes que me expulsem daqui por conta da hora. Eu fiz uma IA que dá uma nota. Enquanto você está preenchendo lá, será que a demanda tem a ver com o método de avaliação? Será que a conclusão responde ao que foi solicitado? Ele dá uma nota para as sugestões. E indica, refaça. Não deu certo. Quem faz curso de documentos psicológicos garantidamente vai fazer um bom documento psicológico? Não. Quem dá aula nos documentos psicológicos certamente vai fazer um bom documento psicológico? Não. Quem redige um documento psicológico numa IA, quando termina o processo da IA, vai ter um bom documento psicológico? A resposta é sim. É óbvio. Ah, mas eu tenho medo porque eu vim de uma coisa tradicional. Cara, eu que tenho os cabelos brancos aqui não tô com medo disso. Eu vejo que as pessoas que mais estão se aproveitando disso na área da psicologia são as pessoas com cabeça branca já. Porque eles olham com desprendimento na clínica, em todas as áreas. E eu agradeço demais a cooperação de vocês nisso, porque dá pra gente controlar concurso público, entrar em contato com todas as prefeituras, dá pra gente ver onde é que tá o psicólogo na área privada, tudo com IA. Poucas pessoas, uma boa gestão dos processos e vibe coding, coisa básica. Maravilha. É muita coisa, gente. Dá pra gente ficar aqui muito tempo conversando sobre isso. Anos querendo ser chamado, porque eles não me chamam mais. A gente vai te trazer mais vezes, Renato. Você tá aqui do lado, dá pra te receber mais vezes. Mas vale mencionar, fechando aqui a nossa conversa, que o Alisson, inclusive, participa de comissões e GTs específicos aqui no 09. Participa do GT que trabalha com o Observatório de Concursos Públicos. Nós estamos trabalhando nisso.
Ele participa também da Comissão de Psicologia Clínica, no GT específico de Inteligência Artificial, para a gente poder estudar de fato e entender como é que nós podemos trazer e aplicar e criar diretrizes para os psicólogos trabalharem com isso, né? A ideia é que o podcast, gente, nesse caso aqui, pouquíssimo roteirizado, nesse episódio Comigo não funciona. Quem é meu aluno sabe, não dá. pouquíssimo roteirizado, graças ao Alisson. Mas dentro dessas comissões, desses GTs, nós estamos pensando criticamente, cientificamente, dentro de como é que isso pode acontecer e pode ajudar na nossa prática psicológica. E a nossa intenção... Sem ser chapa branca, né? Sim, sem encher de chapa branca. E a ideia é que exatamente provocar, não é exatamente a concordar, mas para pensar qual é o nosso lugar no mundo quanto psicólogos e o que é problema nosso e nós precisamos nos movimentar frente a isso. Para finalizar e deixar com que vocês concluam, preciso agradecer aqui o King Experience, a cafeteria em Goiânia, que nos recebeu aqui com portas abertas, com café especial, com água com gás, que nós estamos aqui, dando aí uma pequena cutucada. Alisson não bebe café, não sei se é lá tão confiável, se você tem que levar em consideração tudo que ele disse até aqui, mas fica aí o nosso voto de confiança e o nosso agradecimento ao King. Para finalizar, doutores, em poucas palavras, quais são as últimas palavras aí para nossa audiência? Poucas palavras, Alisson. Valeu. Me chama mais vezes, pô. O Conselho Regional de Psicologia do Estado de Goiás está trabalhando para que a gente possa justamente estabelecer diretrizes políticas da psicologia com IA, inteligência artificial e também nosso compromisso do Observatório de Concursos, né? Se é ajudar o profissional de psicologia a entender melhor esse setor de concurso e também a qualificar até mesmo os chamamentos públicos para concurso. Porque é inadmissível que a gente veja concursos aí por todo o nosso estado, né, do psicólogo ganhando um salário mínimo para trabalhar 44 horas. Então, peraí, gente, né? A gente teve um estudo aí de muito tempo, mas é um trabalho de alta complexidade. Mas dito isso, agradeço ao Alisson aí. E rapidinho, é humanamente impossível uma equipe com 3, 4 pessoas conseguirem acompanhar um estado como Goiás. Não dá. Eu já tive uma equipe assim. E não. A gente tentava fazer o máximo possível. No DF, em Goiás, Minas, não dá. Hoje em dia, com uma pessoa e uma IA, você faz isso. E nós estamos trabalhando no 09 justamente para implantar um trabalho qualificado com IA. Então, nossa área de TI já está fazendo estudos como que a IA pode ajudar a modernizar o Conselho Regional de Psicologia de Goiás. E a gente espera que seja um bom case para os outros conselhos do Brasil e também para o nosso Conselho Federal de Psicologia. Se não for, vou ser o primeiro a dizer que não deu certo, viu? E ele não vai participar de nenhum outro CR, porque se ele não der certo aqui, que foi a que abriu as portas, pode saber que acabou pra você. Minha boca é maior do que a minha vontade de crescer aqui, eu tô lascado. Exatamente. Muitíssimo obrigado, Alisson, pela sua generosidade de estar aqui, de estar junto ao CRP09, dentro desses GTs, dessa comissão e desse trabalho. Obrigado, doutor, por estar aqui mais uma vez nessa conversa. E obrigado a vocês que nos acompanharam aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau.